Olá, pessoas, tudo bem no planeta? Hoje, 20 de 5 de 2025, 20 de maio de 2025, estamos aqui mais uma vez gravando o canal Decifra-te ou Devora-te. Eu sou o Sorrail. Se você gosta do que eu posto aqui, por favor, compartilhe, dê a sua curtida, faça a sua inscrição, faça os seus comentários, esparrama este canal aí para quem vocês conhecem, que gosta de astrologia e que porventura vocês entendam que o que eu posto aqui pode somar, contribuir, colaborar com a vida de cada um. Hoje às 15 horas e 56 minutos, horário de Brasília, começa o movimento do Sol por 30 dias no signo de Gêmeos. Então hoje, 15 horas e 56 minutos, horário de Brasília, dia 20 de maio, dia 20/5, começa o movimento do Sol pelo signo de Gêmeos, que vai até o dia 20 de junho, quando aí vai começar o movimento do Sol pelo signo de Câncer. Então, quando o Sol está ali transitando, ou quando o planeta, qualquer outro planeta, lembra que para nós, na astrologia, Sol e Lua são planetas, não são somente luminares como é na astronomia. E lembrando também que a astronomia é uma filha da astrologia. Então, quando o planeta está transitando ali pelo signo, aquele tempo que o planeta está transitando pelo signo, aquela energia do planeta está ali acontecendo junto com aquela energia do signo, com aquela frequência, com aquela vibração, com aquele entendimento, com aqueles assuntos do planeta e do signo, e no mapa com as casas. E no mapa também com a relação que esses planetas fazem um com os outros e as casas e por aí vai. Por isso que é interessante sempre fazer o mapa pessoal ou empresarial, ou o mapa que precisa ser desenvolvido, que quer ser desenvolvido, para entender melhor tudo que acontece. Então, o que é dito aqui é de uma maneira coletiva, para todos. Então, durante esse processo do movimento do Sol do signo, no signo de Gêmeos, o ser de cada um, que é o Sol, vai estar muito com essas características e com essas frequências e com essas vibrações de Gêmeos. Gêmeos é um signo de elemento ar. Gêmeos é um signo mutável, então ele tem flexibilidade, ar, muda, ele movimenta, ele fica para lá e para cá. O próprio Gêmeos já é isso. Gêmeos é regido por Mercúrio, que também rege Gêmeos, que também rege Virgem. Então, em Gêmeos, as comunicações vão acontecer, vão estar muito fortes, muito intensificadas. O falar, o escutar, o ler, o escrever, o movimentar-se, sobretudo aqui no mundo próximo da gente, no mundo mundano, próximo à casa, próximo à cidade, próximo ao local de trabalho, no dia a dia, entende? Então isso vai estar muito forte, muito evidente. E aí, nesse período de Gêmeos, com relação a esses assuntos, é interessante prestar atenção, sim, no que vai falar, no que vai escutar, no que vai ler, no que vai escrever. Se alguém está falando, o que está falando? Se você está escutando, o que está escutando? Se você vai ler, o que você vai ler? Se você vai escrever, o que você vai escrever? Para quem? Como? Porque essa história da comunicação, uma atenção que tem que ser muito dada e observada é de como chega a comunicação para quem está escutando, lendo, ou, percebendo aquela comunicação. Então, quando eu falo aqui, em mim está acontecendo uma história.
Como é que está acontecendo aí para quem escuta? Isso é interessante de ser observado, né? A imagem aqui, por exemplo, é uma comunicação. A fala é uma comunicação. O texto é uma comunicação. A maneira é uma comunicação. A frequência vibracional de tudo é uma comunicação. Porque tudo é vibração, tudo é energia, tudo é frequência. Então, como é que tudo isso está chegando aí? Né? Gêmeos é elemento ar, é muito movimento, muito flexível, entende? É mutável, muda muito. E sobretudo com Gêmeos. Então, nesses 30 dias do Sol em Gêmeos, nós temos que prestar muita atenção nisso e principalmente procurar ter foco, porque Gêmeos é muito curioso. Gêmeos está escutando um negócio aqui, o outro negócio ali, o outro negócio acolá, outra hora aquilo ali. Então ele tem que prestar muita atenção, ter foco para não se não dispersar. Não começa uma coisa aqui, depois começa outra coisa ali, depois começa outra coisa acolá e não conclui nada. Então é interessante ter essa observação aí, porque muitas vezes a pessoa não dá conta desse movimento todo e tudo fica em aberto. Gêmeos faz eixo com Sagitário. Então, esse Sol em Gêmeos também vai estar refletindo em Sagitário. Gêmeos faz eixo com Sagitário. Gêmeos são os primeiros estudos. No mapa normal, no mapa natural, no mapa tropical, é a terceira casa. Então, os primeiros estudos. Os irmãos, os parentes, os vizinhos. E Sagitário, a nona casa, os estudos superiores. Entende? Então, essa correlação aí acontece. Gêmeos tem muita história assim de começar a ler um livro, lê ali as primeiras páginas, fecha, já pega outro livro para ler e não conclui o livro. Não conclui essa leitura, não conclui esse estudo. E aí é interessante observar esse eixo Gêmeos-Sagitário, porque quando um está conversando bem um com o outro, complementando bem um ao outro, esse Gêmeos vai pegar essa frequência, essa vibração sagitariana e estudar o livro. Aí ele lê da capa à contracapa. E aí ele observa as minúcias, sublinha ali. Entende? Então ele não só começa a leitura do livro, ele conclui a leitura do livro porque ele está tendo esse complemento saudável de Sagitário. Assim como o Sagitário, quando tem o complemento saudável de Gêmeos, ele vê as minúcias. Entende? Ele vê aqui, ó, Gêmeos, a ponta do nariz, e Gêmeos vê Sagitário, jogando ali a flecha para o espaço, para ir no horizonte além, 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 além. Ele expande essa leitura que vira um estudo, não vira um mero ler o livro, não é um passatempo, não é um vou ler o livro aqui até dormir, vou ler o livro aqui até... Isso você faz com revista. Mas até com revista pode virar um estudo, porque ali também tem informações. Entende? Então, Gêmeos prestar muita atenção nisso, porque aí tem foco. Está fazendo uma leitura, mas uma leitura que está virando um estudo. Está fazendo uma fala, mas uma fala que está passando uma informação. Está escutando uma fala, mas uma fala que está complementando o entendimento. Está escrevendo uma história e uma história vira uma informação muito saudável. Mesmo que seja uma informação curta, uma escrita curta. Muitas vezes uma vírgula dá um entendimento totalmente diferente numa frase, num texto. Eu muitas vezes fico vendo aqui assim muitas informações de astrologia e às vezes não está trazendo assim muita coisa nova. Mas de repente uma vírgula ali, ó, uma informaçãozinha ali, um pormenorzinho que seja, um pequeno pormenor, vira ouro, vira diamante, vira brilhante, vira uma coisa muito importante, muito significativa.
que complementa toda aquela história ali que eu já estou estudando há muito tempo na astrologia, ou em outro assunto, outra área. Percebe? Tudo por conta daquele pormenor ali. Esse pormenor, esse detalhe é Gêmeos. Então, Gêmeos tem essa característica de ser curioso e estar movimentando aqui, movimentando ali. Mas ele fica mais rico, mais enriquecido quando ele faz essa conexão com o Sagitário e não fica só na curiosidade, ele vai para o estudo. Então, Gêmeos tem muito a ver com o comércio, tem muito a ver com o jornalismo, entende? Tem muito a ver com essas falas aí. O bom jornalista, ele vai passar uma informação completa, ele não é parcial, ele é imparcial. Se tem dois lados a história, ele mostra os dois lados. Se tem 4 lados, ele mostra 4 lados, ele mostra tudo. Ele faz uma pesquisa. É um jornalismo que, digamos assim, seria um jornalismo investigativo. Aí tem Plutão envolvido no meio, junto com Marte e outras histórias. Mas quando ele estuda a informação que ele vai passar, ele é imparcial. Ele não é o jornalismo mentiroso. Ó. Mentiroso é Gêmeos. O lado não saudável. Mentir. O comerciante que faz o comércio não saudável, vende gato por lebre. Entende? A mentira. Finge que sabe, mas não sabe nada. Ele conversa ali um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra coisa, um pouquinho de outra coisa, e quem vê de fora, nossa, a pessoa sabe tudo, sabe nada, sabe superficialmente. Entende? Por que no ser humano isso acontece? Mercúrio, que é regente de Gêmeos e é regente de Virgem, Mercúrio, de todos os deuses da mitologia, ele é o único que não tem uma morada assim fixa, digamos assim, própria, porque ele transita em todos os reinos, no espaço de todos os deuses. Ele é o que leva as mensagens, as comunicações, as informações. É o nosso carteiro aqui, que leva a carta de alguém para outro alguém, de um país para outro alguém em outro país, que é o que acontece hoje aqui através dessa tecnologia da internet, da informática, quando a gente manda uma mensagem para alguém. Nessa hora aí, Mercúrio está acontecendo. Esse carteiro moderno está acontecendo. Entende? Então, nesses 30 dias desse Sol em Gêmeos, essa energia das comunicações, das falas, do ler, escrever, do falar, do escutar, do movimentar-se no nosso mundo mundano do dia a dia, vai estar muito forte, muito presente, muito intensa. Entende? E aí é interessante nós colocarmos observação maior nisso aí. Percebe? E é um movimento assim muito leve, porque Gêmeos é do elemento ar. Então, ele flui com muita leveza, com muita naturalidade, com muita espontaneidade. Tudo pode fluir com muita naturalidade, com muita facilidade. Uma fofoca, o lado não saudável de Gêmeos, o fofoqueiro. Entende? Então, qualquer conversinha flui assim, ó, esparrama, fácil. Qualquer entendimento esparrama, fácil. Qualquer observação esparrama, fácil. Qualquer conversa esparrama, fácil. Qualquer fofoca esparrama, fácil. Qualquer mentira esparrama, fácil. Entende? Então, movimentar bem pelo lado de Gêmeos é prestar observação na qualidade das comunicações, do ler, escrever, do falar, do escutar, do movimentar-se. Entende? Prestar atenção nisso aí. Então, nesses 30 dias, o ser de cada um e a egrégora coletiva com relação ao fluir
as comunicações estará assim muito em voga, muito presente, fluindo de maneira muito presente. O mental, Mercúrio, vai estar assim muito curioso e às vezes muito disperso também, por conta dessa curiosidade, por conta dessa facilidade, entende? Que vai estar ali acontecendo. Mercúrio, neste momento que o Sol entra em Virgem, ele está em Touro. Então ele está muito prático, muito pragmático, a mente, voltada para os valores materiais e os valores de uma maneira geral, e os assuntos de Touro, o alimentar, o alimentar-se, a agricultura, o meio ambiente, a terra, a grana, ganhar dinheiro, fazer dinheiro, entende? A praticidade, o pragmatismo, a mente está muito assim, muito touro, muito taurina, porque nesse momento que o Sol entra em Gêmeos, Mercúrio está em Touro. Então, prestar muita atenção aí com o que vai conversar, com o que vai falar. Para quem conhece o mapa, tem o próprio mapa, sabe, ou da empresa ou da pessoa, ali onde o Sol, onde tem Gêmeos, o Sol vai estar intensificando aquela área ali, vai estar dando energia para aquela área, vai estar dando muita luz para aquela área, vai estar dando muito esclarecimento, que é o Sol. Onde o Sol está, a luminosidade acontece. Entende? Então, para quem conhece o mapa, do grau zero de Gêmeos até o final de Gêmeos, o Sol vai estar acontecendo de hoje, 20 de maio, até 20 de junho. Se a casa do mapa, né, ali, determinada casa, X casa, está ali no 15º grau de Gêmeos, então de 0 grau até 15, o 15º grau, está falando ali naquela casa. Do 15º grau até o final, 30º, 0 grau, quando começa o outro signo, né? Porque o 30º é o 0 também. Quando começa o outro signo, vai estar valendo para aquela casa, do 15º grau em Gêmeos até o final de Gêmeos. E também as correlações que o Sol vai estar fazendo com os planetas, presente em Gêmeos ou presente em outros lugares, que vai estar ali fazendo, ou conjunção em Gêmeos, ou quadratura, ou oposição, ou sextil, ou trígono, ou quincúncio, enfim, tem uma série de outros pequenos graus também que vai estar acontecendo. O eixo, prestar muita atenção no eixo, no movimento desse Sol. Então, muitas vezes, o Sol está ali na segunda, o Gêmeos está ali na segunda casa, então está valendo aquele eixo ali, ó, certo? Segunda casa, oitava casa. Está na terceira casa, está valendo aquele eixo ali, terceira casa, nona casa. Por isso que é interessante fazer o Sol, fazer o mapa. Entende? Justamente para jogar sol, para jogar luz no entendimento e na compreensão. Porque quando faz o mapa, à medida que vai estudando, a pessoa, mesmo que não estude astrologia, né, ou que não tenha estudado, ela vai tendo um entendimento melhor, uma compreensão melhor, até do que a gente fala aqui. Daí de eu sempre falar, quer fazer o seu mapa? Procure alguma astróloga ou algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra para fazer o seu mapa, ou se quiser fazer comigo, nas descrições tem lá o número do Zap, entra em contato para a gente marcar uma hora, pegar os dados direitinho e fazer o mapa. Percebe? Então, para quem conhece o mapa, aonde tem Gêmeos, aquela área ali vai estar muito intensificada, bastante intensificada, com relação a esses assuntos de Gêmeos, as comunicações, todas elas, ler, escrever, falar, escutar, movimentar-se. Movimentar-se é comunicação. Quando você sai de uma rua para outra, você está criando uma comunicação.
entende? Nem que seja mental, ou conversando com alguém, ou vendo tudo, lendo. Está rolando comunicação. A comunicação, ela é constante. Por isso que a mídia, as mídias hoje, esse é o mundo da comunicação, ela é muito poderosa. E quando Urano tiver fazendo o seu movimento por 7 anos, em Gêmeos, logo, logo, Urano está começando o seu movimento em Gêmeos, vai promover verdadeira revolução nesse mundo da comunicação. A comunicação não será mais a mesma no planeta Terra. Já tem Plutão em Aquário, que é elemento ar, que promove todas essas movimentações também. Terceiro elemento ar. Primeiro é Gêmeos, segundo é Libra, terceiro Aquário. Em Gêmeos eu estabeleço uma comunicação com alguém, com algo, a curiosidade. Em Libra eu estabeleço uma comunicação com o outro, com o tu, aí é o eu e o tu, eu, Áries, tu, Libra. Em Aquário eu estabeleço uma comunicação com o nosso coletivo, nesse mundo da comunicação. Porque o nosso maior é Peixes, que aí vai tudo, até o espiritual. Mas esse nós aqui, digamos assim, do mundo mundano, seria ali em Aquário. Mas em Aquário tem o que eu falo da consciência superior. Então, em Gêmeos, todo esse processo de comunicação acontece. E Urano é regente de Aquário. Então, a informática, a alta tecnologia vai estar acontecendo por 7 anos, quando Urano entrar em Gêmeos, por 7 anos, trazendo toda a alta tecnologia, todo o mundo da informática que está se revolucionando assim, ó, revoluções por segundo, não é nem mais por minuto mais. Entende? A China, por exemplo, já está falando em 10G. Já está acontecendo, eles já têm essa tecnologia. Passa milhões de informações assim em segundos. Entende? Se for fazer o download das histórias. Então, todas as mídias, está tendo a revolução agora, nesses próximos 7 anos, quando Urano colocar definitivamente o seu pé em Gêmeos e andar esses 7 anos entre ir e voltar e tudo mais, a revolução no mundo da comunicação vai ser assim total. Vai ser assim, vai estar mudando assim constantemente. Todas as mídias, rádio, jornal, televisão, internet, equipamentos, entende? Relação de um com o outro, sabe? Tudo, 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 tudo. Quem viu lá o que está gravado lá, o movimento está gravado aí, o Plutão em Aquário, eu expliquei muita coisa ali do que vai acontecer desses próximos 20 anos, quando Plutão entrou em Aquário, que vai ficar 20 anos, né? Finalzinho do ano passado, que vai ficar 20 anos, até 2044, quando eu digo que vai ter uma mudança de 200 anos em 20. Percebe? Então, essa mudança de Urano em Gêmeos vai ser uma mudança assim, muito forte em 7 anos. Sei lá, pelo processo que o planeta está passando agora, talvez vai ser 70 anos em 7. Tecnologicamente falando, e no entendimento das comunicações, do falar, do escutar, do ler, do escrever, do movimentar. Nesse tempo de Plutão em Aquário que eu falei que ali já vai estar dando muito início, por exemplo, que eu falo que vai acontecer o teletransporte na era de Aquário, que começa para mim lá em 2100 a 2150, efetivamente. Então eu falo que vai ter o teletransporte. Muita coisa vai ser teletransportada, inclusive a gente, porque dentro da era de Aquário, o movimento de tudo, seja de informações, seja de conhecimento, ou seja de relações com os outros planetas, vão se intensificar, uma era 2000 anos. Então vai movimentar todo o sistema solar, a partir
da era de Aquário. Então agora nós já estamos assim, dentro desse movimento de revolução, mas aí é revolução mesmo. Não é mudança de uma coisa para outra, quando fala assim, teve uma revolução no país, aí muda uma pessoa que estava ali no comando para uma outra e não muda nada no país. Isso não é revolução. Está mais para um golpe, né? Revolução é quando muda total, a história muda significativamente, profundamente. Não, nada é como antes. Entende? Então agora, com esse sol, desses 30 dias em Gêmeos, já é muito interessante prestar bastante atenção, já aproveitar para ficar atento, ligado, conectado com esse mundo das informações aí que vai mudar assim drasticamente, sobretudo com a entrada de Urano em Gêmeos. Finalzinho desse ano, ou metade desse ano, para o ano que vem, onde começa a valer de verdade. Entende? E aí, ó, é revolução atrás de revolução. Olha o que eu estou falando. A China já está aí trabalhando tecnologicamente e fazendo acontecer o 10G. O Brasil está comemorando o 5G. Outras tecnologias, outros entendimentos, outros equipamentos, outras interações. Eu estou falando de teletransporte, que vai vir. Então, de repente, nós vamos estar indo de um ponto a outro assim, ó. Pá! Igual ver nos filmes de ficção científica mesmo, é isso aí. Esses filmes não são nada mais, nada menos, para já dar um alô para a gente. Oi, ó, isso aí vai vir, ó. Entende? Lá numa história muito antiga, de o Alibaba e os 40 ladrões, o Alibaba e os 40 ladrões não é nada novo, né? Ainda continua acontecendo, mas a história é antiga. E aí o sujeito chegava numa montanha e falava assim, abre-te sésamo. Aí uma pedra na montanha, uma parte da montanha abria, uma porta abria, movimentava sozinho. Naquela época lá, as pessoas para abrir uma porteira no meio rural, um portão numa casa, ele tinha que descer e tal. Hoje nós temos controle remoto. Hoje o movimento de mão. Já tem aparelhos celulares na China que você não toca mais na tela. Você está movimentando assim, ó, e a tela vai passando. A página vai passando. O que está ali nas imagens ali, vão movimentando sem tocar na tela. Entende? Então, lá naquela história, já estava falando do portão eletrônico, por exemplo. E eu estou falando do teletransporte. Então, os filmes de ficção científica que mostravam o teletransporte, eu estou falando que isso vai acontecer verdadeiramente para nós aqui no planeta Terra e em relação aos outros planetas no sistema solar. O próprio mapa astral que eu desenho o mapa astral até hoje à mão, né? Mas nós já temos aqui tecnologia e programas que o astrólogo coloca ali os dados, dá um play, pronto. O mapa está desenhado. Né? Antes, o astrólogo, nós ficamos 2, 3 dias, assim, muito tempo, um dia inteiro, dependendo do tempo do astrólogo, 2 dias, 3 dias, para calcular o mapa uma vez, 2 vezes, 3 vezes, porque a gente fala em graus, em minutos, em segundos, tem que ser certinho. Percebe? Para a gente ter um entendimento melhor do que está sendo estudado. Então, com as tecnologias que nós estamos vendo aí, nós vamos estar fazendo mapas assim em terceiras dimensões, quartas dimensões, quintas dimensões. Nós já conversamos muito quando começar a acontecer o movimento, comunicação, movimento de ir para outros planetas. Se acontecer de alguém nascer em outro planeta, ou de acontecer na Lua, então o mapa para o sistema solar, para o nosso sistema solar, vai ter que ser feito a partir da Lua, a partir de Marte. Percebe? A partir do planeta que a pessoa estudar e nascer. Então é um outro ponto de vista, é a partir de um outro lugar. Porque
Porque o mapa é isso, a partir do planeta Terra. Entende? Então, a leitura do mapa é a partir aqui, ó, do planeta Terra. Do ponto que a pessoa nasceu no planeta Terra em relação ao sistema solar. E aí, as leituras são outras. Tudo isso aí juntando Urano por 7 anos em Gêmeos e Plutão por 20 anos em Aquário, cara, é muita revolução. É muita revolução mesmo, tecnologicamente e também na sociedade, na humanidade, no entendimento, nas percepções, nos entendimentos, porque as informações vão assim viajar muito rápido de um ponto para o outro, tudo. Por isso que tem que ter muito filtro pessoal para a gente entender o que é essa informação. E, sobretudo, o filtro do bom senso. Entende? Se tal coisa que vai ser lida, que vai ser escutada, que vai ser falada, que vai ser escutada, é pertinente com a própria pessoa, com você. Faz sentido? O que eu falo aqui faz sentido para você? Percebe? Então, assim, qual é o entendimento disso tudo? E aí, muitos outros entendimentos, sobretudo desses 2000 anos, vão cair por terra. Porque muito mais informações vai chegar. Muito mais esclarecimentos vai chegar. Aquela história de que Jesus fala, conheça a verdade vos libertará, não é ficar lendo a Bíblia, não. Conheça a verdade, para mim, em primeiro lugar, fale a verdade, leia a verdade, escreva a verdade, escute a verdade, porque vos libertará, você não está preso na mentira, ó. Mercúrio, o lado não saudável de Mercúrio, é mentira. Então, quando a pessoa começa a mentir, ela está presa. Ela não está livre. Percebe? Então, quando Jesus fala, conheça a verdade vos libertará, conheça a verdade, conheça falar a verdade, conheça escutar a verdade, conheça escrever a verdade, conheça ler a verdade, que aí você é livre. Se alguém te convidou para fazer uma mentira, não participe, você vai estar livre. Porque se você participar, você está preso àquela mentira, àquela pessoa, àquela história, aquele momento, e é tudo que está envolvido. E é mentira. E aí está preso. Mas com a verdade, não. Com a verdade, a pessoa está livre, a pessoa está solta, a pessoa está liberta. Ó, Gêmeos faz eixo com Sagitário. O lado saudável de Sagitário é a liberdade, a justiça. O que é a justiça? O justo, não é a lei. Lei é regra. Para a gente conviver saudavelmente em sociedade. Lei é Sagitário, regra. Mas Sagitário também é a liberdade. E Gêmeos é a comunicação. Então, quando a pessoa comunica a verdade, ela está toda hora, não está ali envolvida com mentira, ela está livre. Conheça a verdade vos libertará. Então, viva a verdade que você vai ser livre, que você estará livre, que você vai viver livremente, com liberdade verdadeira. Não é de mentira, não é máscara de liberdade, é verdade de verdade, liberdade de verdade. Então, com essas novas tecnologias, as informações estarão assim viajando numa velocidade assim louca. Quase que, né? Não vou nem falar que é a velocidade da luz, que é bem provável que chegue aí. Percebe? Mas tudo vai ficar sendo muito esclarecido. Mentiu, ó, rapidinho está desmentido. A verdade apareceu, rapidamente está sendo entendida. Entende? E aí a liberdade também vai estar acontecendo. Agora, nós estamos no planeta Terra, nós estamos num processo de evolução. Né? O contrário disso tudo que eu estou falando é possível de acontecer? Sim, é possível.
É possível. A era de Aquário, para mim, vai ser a era da consciência superior, mas é um processo de 2000 anos. É um processo. Fraternidade, solidariedade. Lá no final, todo mundo vai entender melhor Jesus, Buda, quando falava de fraternidade, solidariedade, sair da competição e ir para a colaboração. Né? Então é um processo. Então, à medida que a coletividade vai se conectando mais com o lado saudável das histórias, mais coisas saudáveis vão acontecendo. E a coletividade começa com o um, com o indivíduo. Coletividade são vários uns. Né? Aí acontece o coletivo. O coletivo é o conjunto de vários uns. E aqui, nesses 30 dias do Sol em Gêmeos, é muito interessante prestar atenção nessa história da comunicação, na qualidade, sobretudo com a verdade. Não mentir. Quem ficar, se já é mentiroso, ou se gosta de ficar entrando em fofoca e mentira e acentuar, vai se enrolar. Porque a energia está aí. Agora, quem entrar também na história de viver a verdade, falar a verdade, escutar a verdade, ler a verdade, vai estar no lado saudável dessa história toda aí. Percebe? Então, conheça a verdade, que a verdade vos libertará. Viva falando a verdade, escutando a verdade, lendo a verdade, escrevendo a verdade, que estará livre, liberto, literalmente. Gêmeos, fazendo o eixo com Sagitário. Sol em Gêmeos, também comunicando com Sagitário, com os assuntos do Sagitário. A lei, a justiça, ser justo, ser livre, Sagitário. O contrário é verdadeiro. Entende? Em Gêmeos, o lado saudável da comunicação que eu falei aqui. O lado não saudável de Gêmeos, a mentira, o ladrão. O ladrão é de Gêmeos, que rouba. Entende? O mentiroso, Gêmeos. O lado não saudável. O lado saudável, já falei aqui. Beleza? Espero ter contribuído, ter colaborado, ter somado com essas informações aqui. Se você quiser saber como acontece no seu mapa, procure algum astrólogo ou algum astrólogo da sua preferência no planeta Terra, ou vá às descrições, tem o número do meu zap, manda uma mensagem, entre em contato comigo, para a gente fazer o seu mapa, marcar uma consulta. Eu atendo presencialmente e via web, online. Tá bom? Astrologia pessoal, empresarial, orientação vocacional, sinastria, astroterapia, astrologia mundial e uma série de outros estudos que este conhecimento milenar, que é a astrologia, lindo, eterno e maravilhoso, pode ser desenvolvido através desse conhecimento. Pode desenvolver. Tá bom? Muito agradecido. Até a próxima. Valeu. Fique em paz. Até mais.